fazendo uma prática, um exercício de mindfulness. Tá? Então, o convite é para que a gente se coloque numa posição confortável. Então, do jeito onde você está, ache uma forma mais confortável de estar. Encontre uma forma mais confortável de estar aí na cadeira, no sofá, onde você estiver. Tem gente que pode estar no carro. Então, encontre uma forma mais confortável, de ficar mais confortável no seu corpo. E vai percebendo também no seu corpo e na sua mente a transição do que você estava fazendo até chegar aqui, né, as influências do que você estava fazendo para esse exato momento, para o que você começou a fazer agora. Então, esse símbolo de pausa representa isso, essa pausa do ritmo que você estava, do modo onde você estava, para que você desperte mais a atenção nesse momento, para que você perceba melhor o espaço onde você está, temperatura, os sons, tá? Também fica o convite para quem quiser fechar os olhos, fique à vontade, da forma que for mais confortável para você. Se dessa forma você conseguir perceber melhor o espaço, a temperatura, os sons, e aí você vai trazendo a sua atenção mais internamente para o seu corpo, percebendo o contato da roupa com o corpo, vai percebendo o contato do corpo com a superfície de apoio, e se por acaso alguma coisa relacionada ao que você estava fazendo ou que você ainda vai fazer depois, estiver ainda rondeando a sua mente, penetrando a sua atenção, você simplesmente observa isso e conduza gentilmente a sua atenção para a minha condução, para aquilo que eu estou falando, para onde eu estou conduzindo a sua atenção. Então, vai percebendo o seu próprio corpo, as sensações nos pés, nas pernas, vai percorrendo com a sua atenção o seu próprio corpo, independente de como ele estiver. Independente se ele estiver desconfortável ou confortável. O importante é a consciência do seu momento, da sua exata realidade agora, aqui e agora. Então você vai percebendo o seu abdômen, as costas, os braços, o pescoço, o rosto, o couro cabeludo. Sinta o seu corpo todo e comece a fazer uma respiração. Você vai encontrar primeiro com a sua respiração, a forma como o seu corpo está respirando. Dirija a sua atenção para suas narinas, respire apenas pelo nariz. Você sempre pode voltar a sua atenção no que você está fazendo. Mesmo que algo tenha capturado a sua atenção, você volta gentilmente e vai percebendo a sua respiração. E vai procurando aprofundar a sua respiração. Quando a gente fala de profundidade, a gente fala de tempo. A gente fala de uma forma lenta, respirar por mais tempo, inspirar por mais tempo e expirar por mais tempo. Para a gente ter uma ideia, o ideal seria em torno de 5 segundos inspirando e 5 segundos expirando. Não pensar em muito volume. Apenas consciência do seu estado, consciência da percepção da respiração
E uma respiração lenta, profunda, para que dê tempo do seu oxigênio chegar até as células. Do oxigênio que você está inspirando, chegue até as células, todas as células do seu corpo, todas as partes do seu corpo. Você só consegue fazer isso com profundidade, com lentidão. Não tem necessidade de volume. Respire suavemente, de forma consciente. Você pode, durante algum tempo, contar esses 5 segundos, ou se achar que 5 for muito, pode ser 3, 4. Você vai percebendo a sua realidade, até que um dia você chegue no ideal. Então, depois você solta a contagem e apenas se conscientiza. Conscientize da sua respiração, do seu estado. Lembrando que o que nós fizemos hoje, agora há pouco, pode estar influenciando o nosso presente ou alguma coisa do momento, algum barulho, algum desconforto no corpo, algum pensamento agitado. Se isso for realidade para você, perceba simplesmente e volte a sua atenção para a sua respiração, para o seu corpo. Perceba como você está. Faça isso quantas vezes for preciso. Note a sua atenção. Se conscientize do seu estado mental e físico. A única coisa que você vai mudar é a sua respiração e a sua atenção. O demais você deixe ser como for. Essa é a sua realidade presente. Você só vai influenciar suavemente na respiração e na sua atenção, deixando a sua atenção mais viva, mais clara, e a respiração mais profunda. Novamente você vai percebendo as sensações no seu corpo. Sua cabeça, o rosto, o pescoço, os braços, tórax, a coluna, as pernas, até os pés. Contato do seu corpo com a superfície de apoio. Solte bem o peso do seu corpo. Perceba novamente o espaço onde você está. Temperatura, os sons. E lembre-se que você está num espaço virtual também. Conecte-se também com esse espaço, com esse lugar. Respire profundamente e vamos abrindo os olhos. Quem tiver com os olhos fechados, percebendo como que você fica, qual o seu estado agora, trazendo esse exercício para o final. Vai percebendo como que você está nesse momento. Após esse exercício, foi um exercício de 9 minutos. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho mais esse exercício para que você possa repeti-lo, realizá-lo novamente, usá-lo. Eu gravei ele também. Posso disponibilizar para vocês também. Então, esse símbolo da pausa, ele tem um sentido, tá? Então, só para explicar, para vocês entenderem um pouco a estrutura, antes de eu falar, explicar um pouco mais o Mindfulness, eu
quero adentrar muito na teoria, né? Vamos ser mais práticos, né? A ideia é entregar ferramentas para vocês de mindfulness, mas a gente exercita o mindfulness juntamente com explicações, que a gente chama de psiconeuroeducação ou psicoeducação, que é o quê? A gente entender o funcionamento da mente através dos exercícios e através dos conhecimentos que existem de psicologia e de neurociências. Então, o que nós fizemos agora? Né? Então, primeira coisa, a gente fez um controle inibitório, né? O nome um pouco diferente, mas está relacionado com a nossa capacidade de escolha, que é quando a gente, uma função que nós temos, quando nós saímos do piloto automático, a saída do piloto automático. Quando alguma coisa está no automático, a gente entra muitas vezes no automático, né? Nosso próprio raciocínio, os nossos movimentos, a gente adentra no funcionamento automático para que, especialmente as coisas que a gente sabe fazer, para que a gente libere espaço para fazer outras coisas, para pensar em outras coisas. Mas quando a gente para e muda o nosso estado, a gente faz um controle inibitório, a gente, então, inibe aquela função, inibe o piloto automático. Então, isso vai ser muito importante, porque aonde a gente tem mais dificuldade, às vezes fala assim, eu tenho dificuldade de controlar o meu foco, eu tenho dificuldade de comandar minha atenção, né, de parar de se distrair, por causa, muitas vezes, que essa função, ela está enfraquecida. Então, quanto mais vezes a gente fizer isso no nosso dia a dia, a gente parar e pensar, como que eu estou agora? O que eu estou fazendo? Onde que está minha atenção? Né? Isso, então então a gente começa a exercitar mais essa função. E é onde está a nossa capacidade de escolha, porque quando a gente faz isso, a gente pode escolher mudar, sair do piloto automático. Às vezes isso acontece sem a nossa vontade, por exemplo, diante de um perigo, se a gente ouvir um barulho, por exemplo, agora de uma sirene, automaticamente a gente sai do que a gente está fazendo e vai prestar atenção se tem algum perigo. Ou algo muito novo, muito prazeroso, também captura a nossa atenção. Inibe o nosso automático e captura para outra coisa. O foco, então a gente trabalhou o foco, a gente selecionou, né, uma hora o corpo, uma hora o espaço, uma hora a respiração, e fomos orientando a atenção, mudando ela, uma coisa para outra, né, para o corpo, uma perna, tá? Isso, e a gente tentou também sustentar um pouco a atenção na respiração. E a metacognição também, que é quando a gente percebe o que a gente está fazendo. Quando eu falei, né, então percebe como que está a sua atenção. Como é que está agora? Você está distraído? Se você se distraiu, quando você percebe a distração, você está acionando também uma dessas funções do foco, da atenção. O equilíbrio emocional também, tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. Então, quando a gente liga a nossa atenção, a gente equilibra as nossas emoções. As emoções, dependente do que a gente estiver sentindo, se for uma emoção intensa, algo que esteja acontecendo, né, que realmente, né, em algum desafio, né, algum atrito, algum conflito, ou em qualquer momento que a gente tenha uma emoção mais intensa, ou as emoções aquelas mais que vão acontecendo, assim, que são mais parecidas com estados, né, estados de ser, né, que são chamados às vezes, né. Então, quando a gente começa a perceber como que a gente está, então a emoção, ela pode diminuir a intensidade. Tá? É isso que acontece no nosso cérebro. Quando a gente começa a prestar atenção, né, o nosso sistema límbico, que está relacionado com as emoções, ele diminui. E de baixo para cima também, que a respiração faz isso também, ela equilibra as nossas emoções também. E o próprio ato de respirar daquela forma que eu falei, mais ou menos em 5 segundos inspirando e 5 expirando, e fazendo devagar pelo nariz, a gente aumenta a eficiência da nossa respiração e torna ela coerente.
que é coerente? Assim, a gente começa a equilibrar as ondas cerebrais com as ondas do coração. Tá? Então, a gente equilibra aí chama variabilidade cardíaca, né? Então, a gente também consegue, isso está muito a ver com redução de estresse, com diminuição de ansiedade. Tá? Então, essa simples respiração, esse simples exercício, a gente já conseguiu fazer tudo isso. Então, falar um pouquinho mais, né? Sim, a André já me apresentou, muito bem, então eu só vou falar uma coisa aqui, né, do meu... então aí tem um QR Code, se alguém quiser me seguir no Instagram. Tá? Eu tenho feito, eu tenho dentre as formações aí, a formação em prática baseada em evidência, essa PBE também, onde a gente estuda o que a ciência está falando, né, o que é um bom estudo, o que é um bom artigo, e o que ele realmente quer dizer. Tá? Tenho me especializado em neurociências também para poder fazer esse trabalho, então, de explicar, né, porque os exercícios de mindfulness, eles são muito simples, mas quando ele vai fazer mais sentido, a gente vai conseguir ter uma aderência maior quando a gente entender o que está acontecendo com a gente diante do exercício. A gente consegue também ajustar o melhor exercício para aquilo que a gente está precisando, se é redução de estresse, se é redução de ansiedade, esse tipo de pensamento que a gente está tendo, se o que está atrapalhando o nosso é um desconforto físico, tá? Emoções, então a gente consegue ajustar melhor cada tipo de exercício que existe dentro do mindfulness. Tá? Eu estou iniciando também, sou um iniciante aí no mundo das startups também, eu estou com alguns projetos de mindfulness para empresas e também para pessoas, tá? Que eu espero que vocês vão conhecendo aí com o passar do tempo que a gente mantém o contato, que vocês vão conhecendo também. E então a vida da gente é uma jornada, né, do qual nós trazemos a influência dos nossos antepassados. Então, no nosso DNA, tem muitas informações no nosso DNA, muitas coisas que a gente vivencia estão relacionadas ao nosso DNA e ao nosso próprio antepassado, né, o nosso passado mesmo, né, o nosso antigo, desde que a gente nasceu, a nossa infância tem uma influência muito grande na nossa realidade do momento presente. Tá? O nosso antepassado mais médio, né, pensar há 5, 10 anos atrás, tá? O nosso passado novo, como eu disse naquele exercício, né, na hora que eu falei para vocês, né, perceba a transição do que vocês estavam fazendo para o que vocês estão fazendo agora. Então, o nosso dia, ele teve uma influência no processamento do nosso cérebro, no que nós estamos sentindo. Mas nós temos consciência de uma ínfima dessa parte, do que acontece, dessa parte. Então, a atenção plena é uma habilidade central na nossa vida, onde a calma da mente que ela traz é apenas uma porta de entrada para uma vida mais significativa. Então, o que isso significa, né? Eu vou trazer alguns exemplos para o nosso dia a dia sobre isso também. Provavelmente, eu não sei se vocês já ouviram falar de um termo que chama pré-ativação, que a pré-ativação é justamente isso que eu estava falando, as influências que nós temos, por exemplo, pré-ativação, alguma coisa que já foi ativada na gente. Então, por exemplo, a influência do nosso DNA, a influência da nossa infância, a influência do que aconteceu há 5 anos, a influência do que aconteceu hoje de manhã, a influência do que aconteceu há 10 minutos, a influência do que está acontecendo agora. Né? A gente não consegue perceber conscientemente, mas o espaço onde você está, a temperatura, talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, né? O clima influencia o nosso estado emocional, o nosso estado mental, né? Então, tudo, o lugar onde a gente está, as cores, né? O que está acontecendo, então, tudo isso, até o futuro tem uma influência, né? Quando a gente pensa no que a gente quer para o futuro, né? Os nossos objetivos, tudo isso influencia o nosso momento presente. Tudo isso está sendo processado pelo nosso cérebro, só que a gente percebe, assim, mais ou menos, menos de 1% do que está acontecendo. A gente tem consciência.
das informações que chegam agora. Estou falando só do momento presente. No momento presente. A cada segundo, a cada minuto, a gente recebe milhões de bits de informações. Mas a gente está consciente de menos de... Do momento presente, eu falei menos de 1%, não, é menos de 5% do momento presente. Mas, no geral, é bem menos de 1%, se a gente for pensar em passado e futuro. Então, quando a gente fala de equilíbrio das emoções, é muito importante que a gente traga uma consciência para o nosso momento, porque a gente vai perceber o seguinte, que, por exemplo, uma conversa que a gente teve hoje cedo pode estar influenciando no nosso momento, agora, numa conversa que a gente está tendo agora. Isso, às vezes, é muito claro, mas, às vezes, não fica muito evidente. Então, por exemplo, às vezes a gente ouve uma determinada música, né, esse é um exemplo mais claro, né, esse que eu falei da conversa, mas às vezes a gente ouve uma música que mexe com as nossas emoções. Logo em seguida a gente tem um contato, está conversando com alguma pessoa, e a gente está naquele estado emocional gerado pela música, e a gente não percebe isso. Existem muitos exemplos, né, existem muitos exemplos, por exemplo, um exemplo que eu gosto de falar, né, de uma pesquisa que eles fizeram numa loja de vinho, né, onde as pessoas, eles estavam tocando música, enquanto tocava música italiana, vendia mais vinhos italianos. E quando tocava música francesa, vendia mais vinhos franceses. E depois eles perguntavam para as pessoas, por que você comprou esse vinho? Geralmente a pessoa, ninguém falou, eles repetiram muitas e muitas vezes, e ninguém falou que foi por causa da música. Todo mundo falava que era por causa ou do rótulo, ou de indicação, ou porque já conhecia. Então, nós estamos sendo pré-ativados o tempo todo. O tempo todo a gente está captando informações sem ter consciência disso. Então, quanto mais, né, a gente aumenta, quanto mais a gente aumentar a nossa percepção do momento presente, mais a gente vai ter controle sobre isso. Né? Então, tanto quando a gente pensa lá no nosso cérebro, que eu falei que a atenção, ela equilibra o nosso estado emocional, quanto a própria consciência, né? Talvez seja por isso que a própria consciência, ela aumenta a nossa capacidade de discernir o que está influenciando na gente. Então, às vezes, a gente vai ver que é muito comum, por exemplo, né? A gente, por exemplo, a gente chega no trabalho, a gente está lá trabalhando. No começo do trabalho, quando a gente está exercendo uma função, no começo, que é tudo novo, a gente consegue manter o foco atento no que está fazendo, porque a gente está aprendendo tudo, não dá nem tempo, muitas vezes, para ter emoções perturbadoras. Mas, com o passar do tempo que a gente consegue fazer aquela atividade de maneira automática, então, como eu falei, libera espaço para a gente começar a pensar em outras coisas. Então, às vezes a gente está executando uma tarefa e está pensando em algum problema que a gente precisa resolver ou algo que aconteceu e acaba influenciando aquilo que a gente está fazendo no momento presente. E a gente não percebe, a gente atribui o problema ao que a gente está fazendo. Só que existem estudos que mostram que quando a gente está, né, a gente fica a maior parte do tempo, né, distraído, a gente fica divagando com a maior parte do tempo, acima de 50% do tempo, mas quando a gente foca, a gente consegue estar engajado no que a gente está fazendo, a nossa sensação de satisfação é maior, independente da atividade que a gente está fazendo. Quando a gente está, por exemplo, fazendo até coisas rotineiras, mas conseguindo manter engajado naquilo que a gente está fazendo, a sensação de satisfação é maior. E talvez você já tenha percebido isso acontecer. Você pega uma tarefa que parecia que ia ser chata e você consegue focar a atenção, fazer, quando você conclui, parece que foi agradável o que você fez. Então, aí uma grande importância da gente aprender a usar deliberadamente nossa atenção. Lembrando que, atualmente, né, a nossa atenção, ela é considerada um ativo, né, para
para empresas, para redes sociais, especialmente pensando em internet. Então, todo mundo querendo capturar a nossa atenção. Tá? Então, é uma luta, vamos chamar de luta árdua, tá? O exercício não deve ser assim, mas na realidade é isso que acontece. A gente tem umas milhões de pessoas que acessam o nosso, que a gente acessa ou que acessam a gente, né? Querendo capturar a nossa atenção. E pessoas, assim, usando recursos tecnológicos, né, muito avançados. Conhecimento de neurociência muito avançado. Né? Então, é possível que a gente consiga controlar nossa atenção, mas é um exercício considerável. Tá, e o que é mindfulness, né? Mindfulness, ele ficou conhecido, ficou famoso, o mindfulness, ou atenção plena, por causa dos estudos, né? Ele começou dentro de uma universidade, um protocolo estruturado, muitas pessoas têm muita relação com a meditação, mas eu quero que vocês guardem esse conceito de mindfulness. A palavra mindfulness, ela vem do inglês e ela significa um tipo de atenção especial, mas ela vem de uma língua oriental da Índia, né, chama Pali, a língua Pali, de uma palavra que chama-se Sati, S-A-T-I, que ela, se a gente fosse traduzir ela significa consciência e lembrar-se. Então, o mais importante para vocês se lembrarem, se vocês conseguirem daqui em diante exercitar a consciência de vocês através da lembrança, o que é essa lembrança? É se lembrar de estar consciente. É trazer a atenção de vocês naquilo que vocês estiverem fazendo e enquanto estiverem fazendo. Se daqui para frente vocês fizerem isso, vocês já vão estar exercitando o mindfulness na sua essência. Então, não é necessariamente, a gente usa a meditação para alcançar esse estado, mas o mindfulness não é meditação. A atenção plena ela é feita para a gente usar no nosso dia a dia. Então, a gente usa a meditação para poder desenvolver esse estado, mas o objetivo maior é o quê? É que a gente traga, enquanto a consciência, por exemplo, da respiração, da percepção corporal, enquanto a gente estiver se alimentando, estiver se exercitando, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, nos desafios da vida. Então, a gente vai ampliando, né? A gente começa exercitando numa meditação, depois a gente começa na alimentação, nos exercícios, nas emoções, nos pensamentos, nos desafios, até a gente começar, assim, a gente ter uma estrutura, uma base para trabalhar a nossa mentalidade. Um problema hoje é que a gente tenta muitas vezes exercitar nossa mentalidade diretamente, né, sem trabalhar essa base. E aí fica muito difícil. É por isso que muitas pessoas, muitos de vocês podem ter tentado trabalhar com os pensamentos, ter mais pensamentos positivos, equilibrar as emoções e ter uma certa dificuldade. Porque a gente não exercita muitas vezes essa habilidade básica que é o mindfulness, que é a consciência do que está acontecendo enquanto está acontecendo. Tá? E aí a gente começar a exercitar isso nas pequenas coisas, depois ir ampliando até a gente conseguir desenvolver estados mentais. Aí, os estados mentais desejáveis, quando a gente vai para os estudos, eles têm um efeito muito grande, mas eles têm um grande efeito quando a gente trabalha eles com atenção plena. Por isso que até quando ele fala assim, psicologia positiva, por exemplo, uma das bases é a atenção plena. Tá? E a gente pode entender também o mindfulness, a atenção plena, como essa conexão do nosso cérebro com o nosso coração, do nosso corpo com a nossa mente, que a gente perceber, a gente trabalhar mais a percepção física do que a gente está sentindo. Por exemplo, agora, vocês perceberem como é que vocês estão sentindo, como é que vocês estão percebendo fisicamente as palavras que eu estou falando, como que vocês estão percebendo, como é que está, né, o coração de vocês, como é que está a sensação física de vocês, nesse momento. Quando vocês, aí a gente começa a perceber os pensamentos, sentir os pensamentos,
E aí, quando a gente desenvolve um pensamento positivo, a gente sentia esse pensamento positivo. E aí, a gente vai fazer mais uma prática, mas eu quero que vocês acompanhem bem aqui essa ideia aqui, tá? E aí vocês vão entender como é que funciona a nossa atenção, como é que funciona também qual que é a relação com as nossas emoções e com a nossa divagação mental. Tá? Então, durante um minutinho, vamos fechar os olhos, convidar vocês para fazer um exercício, um teste. Vou calcular aqui, vou marcar aqui 1 minuto, e vocês vão percebendo, nesse 1 minuto, podem fechar os olhos. Tenta perceber a atenção de vocês nesse 1 minuto, começando desde agora. Tenta perceber o que acontece. Eu vou ficar em silêncio, tá? E agora, continue ainda nesse exercício, só que agora você vai avisar sua mente, você vai prestar atenção na sua respiração, somente na sua respiração. E que quando a sua mente se distrair, você vai perceber. Quando você perceber, você vai trazê-la de volta, gentilmente, para a sua respiração. Quantas vezes for preciso. Isso. Tudo bem? Pare- Parece uma eternidade, né? Parece. Você vê que a mente da gente, ela tem vida própria, né? Então, a conversa aí dentro da cabeça de vocês, acho que não é só da minha, não, né? Sim. A minha não passa logo. Nossa, quanto tá demorando. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu senti o meu coração batendo. Difícil a gente parar e sentir o coração bater, né? Uhum. Por mais Sim. que ouvi os carros passando, buzinando aqui perto, eu senti o coração, né? A gente não sente. No dia a dia, na correria, a gente não para sentir o coração bater. Isso aumenta a sua percepção, né? Aumentou o campo da sua percepção. Não.
A atenção da gente faz isso, ela aumenta muito o campo da nossa percepção. Nossa consciência, a gente só tem consciência daquilo que a gente presta atenção. E, então, alguns anos atrás, eles estavam estudando o cérebro, fazendo, por exemplo, conta de matemática, exercício de lógica, porque achava-se que era quando se usava mais o cérebro. E aí, quando a pessoa estava na pausa, o pesquisador ele viu que no aparelho de ressonância que o cérebro continuava funcionando. Quando a pessoa estava, né, chama de repouso, né, quando não está engajado com nada. E de lá para cá, essa função foi a mais estudada. A função mais estudada do nosso cérebro é quando a gente não está engajado em nada. Tanto é que ela é chamada de a nossa rede em modo padrão, é o padrão do nosso cérebro. Tanto é porque eu falei, né, que a gente fica uma boa parte do tempo sem estar engajado com alguma coisa, e o nosso cérebro não para de funcionar, e gasta muito, e consome muita energia. Por isso que a gente tem essa conversa incessante dentro do nosso cérebro. E até um tempo atrás achava-se que isso era ou um defeito, ou algum problema, né, assim, evolutivo, e que não tinha nenhuma função, né, e na realidade isso tem uma função importante, relacionada à nossa criatividade, o nosso humor, né, porque dependendo se a gente tiver, o nosso estado emocional, ele vai influenciar essa conversa interna que nós temos. Lembra que eu falei que às vezes uma música, algo que a gente ouviu, alguma conversa que a gente teve, vai estar influenciando justamente nessa conversa que nós temos dentro da nossa mente. E essa conversa, ela é sempre sobre a nossa própria vida. A gente sempre está falando ali, ela dá muita a percepção de identidade para a gente. Tá? Uma percepção de eu, né? Então, quando a gente trabalha com a respiração, a gente acalma, a gente diminui a conversa, o tipo de conversa mais prejudicial, tá? Que gera um pouco mais de estresse. Tá? E a própria atenção também. Quando a gente liga a atenção, a gente diminui a ativação dessa área, desse nosso modo padrão. Tá? Então, ele não é ruim, tá? Eu não vou entrar muito profundamente nesse aspecto da mente divagante, porque isso aqui, quando a gente trabalha com quando a gente aprofunda no tema aqui da mente divagante, a gente vai entender, a gente pode fazer um trabalho terapêutico, inclusive, porque diz muito sobre a história, a infância da pessoa, as tendências, né, as preferências, tá? Mas a gente vai trabalhar com a fundamentação básica, que é o foco. Que quando a gente começa a trabalhar aqui o foco, a gente automaticamente já começa a equilibrar isso aqui. Que é a mente, mind wandering, né, que é a mente divagante. Isso aqui é um modelo que foi feito por uma neurocientista que mostra o funcionamento da nossa mente, da nossa parte cognitiva. Tá? Então, a nossa parte cognitiva, ela funciona assim, a gente foca, coloca atenção em alguma coisa, daqui a pouco a gente se distrai. E sabe quanto que é esse daqui a pouco? No meu caso, toda hora, Toda hora, né? todo momento. Então, o que que acontece? A nossa atenção, a nossa mente divagante, ela, em mais ou menos 6 segundos, ela vai ativar. Cada 6 segundos. Então, quando a gente começa a focar na respiração, no corpo, por isso que 1 minuto é uma eternidade, porque parece, muitas vezes, ela tenta entrar. Algumas vezes, a gente consegue manter o foco. Outras vezes, não. Outras vezes, a gente acaba sendo capturado pela mente divagante, a gente viaja. Mas, quando a gente percebe a nossa distração, aqui a gente chama de um momento, isso aqui que é o mindfulness. O mindfulness não é necessariamente o foco, a atenção. Aqui é o mindfulness, é a percepção do que está acontecendo na minha mente. Isso é mindfulness. Isso tem uma rede cerebral relacionada a isso também, que é muitíssimo importante, que tenha relacionado com a nossa memória, está relacionado com o nosso aprendizado, está relacionado com o nosso bem-estar, com recompensas, a gente se sente mais satisfeito,
tá? Quando a gente começa a ativar mais essa área, a percepção do nosso estado. Então, quando você perceber que está distraído, muito bom. É muito bom perceber que está distraído, porque você começa a ativar essa área. Só que é interessante você trabalhar o foco, por quê? Porque quando você determina aonde você vai colocar a sua atenção, então você consegue perceber mais rápido, então você dá mais chance para essa rede funcionar, neural, rede neural, para essa parte do cérebro, e você consegue voltar mais fácil para o foco. Tá? Então agora eu vou transpor esse quadro para esse quadro preto aqui, tá? Para vocês usarem isso no dia a dia de vocês, ok? Então, aonde você decide colocar o seu foco? Lembra que eu falei a questão da escolha? Onde que você decide? É legal você escolher, por exemplo, você pode exercitar agora. Onde que eu vou colocar o meu foco? Se você vê que sua mente está divagando, tudo, onde que você vai colocar o seu foco? Você vai continuar acompanhando o que eu estou falando? Você vai... Avisa a sua mente. Você pode avisar a sua mente. E no seu trabalho é a mesma coisa. No seu trabalho você pode falar, agora eu vou focar nisso. Avisa a sua mente. Agora eu quero focar, minha intenção é essa. A intencionalidade do foco. Ok? E aí você invariavelmente vai se distrair, assim como aconteceu quando vocês estavam aí prestando atenção na respiração. Invariavelmente você vai alguma coisa, o celular, ou alguém falando, algum pensamento, algum desconforto no corpo. E você vai reparar o que te distrai. E aí você vai perguntar, se pergunta, onde está minha atenção agora? O que está querendo capturar minha atenção agora? E volta para o seu foco com gentileza, com essa atitude gentil. Tudo vai depender do que você tem em volta, né? Para capturar o seu foco, para distrair você, né? Sim, é o contexto, é o que a gente chama, é o que eu falei da pré-ativação. O contexto, a pré-ativação, com certeza. Quando você está muito motivado para fazer alguma coisa, fica mais fácil. Você já está mais predisposto àquilo. Mas a gente não pode contar com isso, né? Ou então que a gente vai ter o ambiente perfeito. A gente não consegue contar com isso, com o ambiente perfeito. Ok? Então a gente tem que fazer internamente essa organização internamente. Ô Fred, não sei se você está quase no final, mas eu queria te fazer uma pergunta que é um desafio para você responder, na verdade. Já Tá? estamos aqui, esse é o último slide mesmo. Tá. Como nós estamos aqui com secretárias, tá? Acredito que todas que estejam aqui são secretárias ou não, mas que, né, que trabalham com serviço de saúde. Imagine o trabalho de uma secretária dentro de uma clínica, né, que já é um desafio. Seja ela secretária, seja ela uma recepcionista que tem que atender telefone, tem que fazer atendimento ao público, tá? Que vai recepcionar aquele paciente, que precisa ter humanização, que precisa dar atenção ao mesmo tempo àquele paciente que está no telefone perguntando se tem vaga, o preço da consulta, e aquele paciente que está no balcão, que acabou de chegar para sua consulta, que também quer atenção, né, e a checagem da agenda no computador, e o médico também ligando. Imagine uma secretária para atender, né, um ou dois médicos, e toda essa dinâmica em volta dela. Como que ela vai trabalhar esse foco? Como que ela vai trabalhar essa mente dela nesse momento? Não, agora eu não vou atender o telefone, eu vou focar nesse paciente que está aqui, ele acabou de chegar e o doutor precisa atendê-lo, ele tem horário, não pode atrasar, mas aí o doutor também estava em cirurgia, chegou atrasado e o paciente está reclamando. Como que essa secretária vai trabalhar isso na mente dela? Esse foco. É um desafio, né? Um desafio muito grande. E aí, nesse ponto, muitas, né, chegam ao estresse, ao burnout, né, e não querem continuar trabalhando naquele ambiente estressante, não consegue ter humanização com o seu paciente. Como que a gente pode trabalhar isso? Ótimo. É muito desafiante, né? Fora que, assim, você tem um detalhe aí que é assim,
a lida com o paciente, você acaba captando muito o que ele está sentindo, muitas vezes. As pessoas mais empáticas acabam captando muito o que a pessoa está sentindo, né? Tem esse fator também que envolve muito o burnout também. Olha, o ideal para quem trabalha, né? Eu também não sei quem daí que trabalha nesse ambiente, né? Talvez vai estar ouvindo depois também, né? É que exercite em algum outro momento. Esse é o ideal. Pegue, por exemplo, eu vou mandar esse, tem um áudio que ficou quase 9 minutos. Faça 9 minutos todo dia, exercita isso. Todo dia num momento mais tranquilo. Tá? Comece a exercitar isso na mente. Comece a preparar a sua mente para isso. No dia a dia, a gente é assim, porque o gerenciamento, eu vou falar o ideal, tá? Que é possível. É aquilo que a gente estava conversando antes. A nossa atenção, a gente não consegue focar em 3 coisas ao mesmo tempo. A gente foca uma coisa de cada vez. Só que quando a gente sempre essa multitarefa que a gente faz, o que acontece então? A gente muda o foco rapidamente. A gente coloca atenção numa coisa, né, você deu exemplo, por exemplo, o paciente chegou, aí eu tenho que dar um bom atendimento para aquele paciente, aí o telefone ligou, importante também, já tem uma demanda que já foi passada, vamos dizer, no começo do dia, foi passada uma demanda pelo médico. Sem contar que às vezes a gente está com uma coisa pessoal na vida, né? Tem uma situação pessoal, o filho não está bem na escola, está doente, alguma coisa que está preocupando ali mentalmente. Então, você tem que lidar com muitas informações ao mesmo tempo. Então, quando você está consciente do seu estado, vamos dizer, eu estou consciente de que estou sentindo o que o meu filho está passando. Estou consciente de que isso é importante. Quando você consegue ter consciência de que cada coisa tem a sua importância, aquilo não vai ficar, só que agora eu vou focar nisso, agora eu vou focar no paciente. Deixo o telefone, se eu conseguir. Ou se, por exemplo, não, eu tenho que atender o telefone, então você, um jeito, pede para o paciente, muda o foco e só foca naquilo ali. Você mesmo, porque aí o que acontece? Você não vai sobrecarregar tanto, porque quando você está consciente, deixa eu tentar dar um exemplo assim, como Você se quer você... dizer assim, eu tenho que me preparar antes, se eu trabalho nesse ambiente, se eu tenho essas demandas, se eu preciso ter consciência de que eu tenho estas demandas, mas eu preciso me preparar antes para eu estar bem e atender as minhas demandas com foco em cada uma delas, mesmo que eu atenda cada uma em um momento, e a outra esteja ali me cobrando, eu tenho que estar preparada. É como se eu tivesse, então, um equilíbrio mental, né? E esse equilíbrio eu preparei ali antes, né, desse momento, para que eu consiga dar conta de tudo, colocando um foco em cada coisa. Seria mais ou menos isso? Isso. Uma preparação antecipada ajuda muito. Um cuidado, vamos dizer, Cuidar da exercitar minha bem a sua mente antes. respiração, o corpo também, tá? Ter uma percepção corporal ajuda, porque o nosso corpo, ele avisa a gente como é que a gente tá também. Então, quando você percebe fisicamente a gente tem o nosso corpo, vamos dizer assim, ele que reage, vamos dizer assim, se você tiver com muita coisa, tanta muita tarefa para fazer, acontece tudo isso, mas se tiver isso só na sua mente, não vai te incomodar tanto. Quando você sente no corpo é que te incomoda. Quando aperta, quando dói, quando, sabe, fica sufoca, quando aperta o peito, quando aperta a garganta, é nesse momento que incomoda. Porque se ficar só na mente, a gente consegue lidar com uma, duas, três coisas, mas se a gente estiver fisicamente bem,
aquilo não vai incomodar tanto. É porque quando chega no corpo é porque eu já estou com a sobrecarga, né? E eu não consigo É, equilibrar as minhas atividades, é isso. isso. Porque a gente, muitas vezes, por quê? Porque a gente não deu a atenção para o que o corpo está dizendo. Uhum, Por isso que eu falei da consciência. Quando a gente está consciente do que está acontecendo, e quando eu falo consciente, não é só assim, eu estou sabendo mentalmente. Quando a gente fala de consciência, é a percepção, lembra que eu falei da percepção do pensamento? A gente sentiu o pensamento. Então, quando você sente, vamos dizer, o que que aquilo representa para você, o que cada coisa dessa representa, você consegue, você está consciente. Aí aquilo já deixa de, é assim, é como se fosse assim, quando você está consciente da tristeza, você já não fica mais triste. Você está consciente, fisicamente também. Tá? Isso, só que isso, eu falando é muito fácil, eu falando. E assim, eu exercito isso. é por isso que a gente tem que exercitar nos momentos calmos, porque se a gente for tentar ainda chegar numa palavra, ó, você tem que estar consciente na hora que está fervendo, é mais uma informação para deixar a pessoa sobrecarregada, entendeu? Então não vai funcionar naquela hora. Naquela hora do que tudo tiver assim, que parece que vai, que sobrecarrega muita coisa, muita demanda ao mesmo tempo, o melhor é prestar atenção, por exemplo, respirar devagar, trazer atenção para a respiração, respirar bem devagarinho, para trazer um pouco mais de conforto para o corpo, entendeu? Porque a respiração ela vai direto para o corpo. Quando a gente começa a respirar devagarinho, a gente equilibra o nosso sistema de luta e fuga, que é o que acontece, é o que deixa o nosso corpo. A gente tenta lutar, fugir, por isso que eu não quero mais aquilo que está acontecendo, entende? Essa sensação de eu quero sair, eu quero ir embora, vem da sensação de luta e fuga. Uhum, Não aguento mais, entende? E a respiração, ela acalma isso. Então, a melhor, vamos dizer assim, de emergência, a melhor coisa é respirar, dar um suspiro, né? Às vezes, de emergência é suspirar, é fazer, dar duas puxadas assim, uhum. é dar uma, e depois respirar devagar. Aí continuar com a respiração devagar. Mas o importante é exercitar no dia a dia, tá? Trazer mais consciência para o dia a dia. Uhum, tá certo. O Fred, existe uma diferença entre o mindfulness e a meditação? Então, a meditação, o mindfulness é um estado mental de consciência no momento presente. Que eu posso atingir, é isso. Isso, posso fazendo as nossas atividades, o dia a dia. A meditação seria um exercício, existem diversas formas de meditação. A meditação dentro do mindfulness é um exercício mental para alcançar esse estado. Ok? É um exercício. Posso usar a meditação para alcançar esse estado mental. É. É um Agora, complemento. e se você não for fazer a meditação, por exemplo, aí o que que é legal? Você, por exemplo, começar a trazer a sua atenção na hora que você estiver fazendo uma caminhada, na hora que você estiver se alimentando, na hora que você estiver fazendo coisas simples e que não demanda muita atenção, ok? Exercício físico, se você faz exercício físico, um passeio na natureza, uma caminhada, às vezes, do estacionamento até o trabalho, ali consciente. Esse seria uma forma, quase como se fosse uma meditação dinâmica, ok? Uma forma de exercitar o estado mindfulness em momentos mais fáceis, porque é aquilo que eu falei, você está consciente do momento presente, você se lembrar de estar consciente. E esse é o mindfulness, o estado de atenção plena. Só que nos momentos de desafio, se você não está acostumado, fica difícil você fazer isso. Agora, se você já está exercitado, aí já na hora do desafio já fica mais fácil. O seu cérebro já está mais preparado para isso, para você acionar esse estado nesse momento. Tá? Então, por exemplo, no trabalho, nos momentos mais simples ali, ó, a hora que está mais calmo, traz atenção para o seu corpo, traz atenção para o momento, para o que você está fazendo, tá?
para sua respiração. Na dúvida, corpo e respiração. Tá? Até você conseguir prestar atenção nos pensamentos, nas emoções. Muito exercício mesmo, né? É um treinamento, assim. Ainda mais nos dias de hoje, onde nós somos sobrecarregadas mentalmente, né? Exatamente. Trabalho com informações, redes sociais, ferramentas digitais, né? Uhum. É um desafio. Olha, a gente, assim, como se eu dissesse, não tem, a gente vai tem que exercitar de alguma forma. A gente tem que exercitar isso, porque chegamos, assim, num momento que está muito sério a questão de saúde mental. Uhum. É muito sério. É muito, assim, cada vez a gente fica mais impressionado. E, assim, é simples, do jeito que eu estou falando, mas provavelmente o que eu recomendo é que, assim, a gente procure formas. Por exemplo, pode me seguir, eu estou sempre falando de mindfulness, eu vou passar um áudio para vocês, mas tem outras pessoas, uma leitura, busque, a ideia é buscar isso, busque o estado de atenção plena, assim, e formas de se instruir, porque provavelmente a gente vai precisar de instrução. Eu falei a essência. O que é o mindfulness? É consciência e lembrar-se. Se a gente conseguir fazer esse exercício, a gente consegue viver com atenção plena. Só que provavelmente nós vamos precisar de uma instrução, tá? Provavelmente não, é certeza que vamos precisar de instruções. Então, pode ser através de leitura. Ache uma forma que seja possível para você. Essa que eu recomendo. Acompanhe redes sociais. Hoje tem bastante material na internet. Tá? Se conseguir, tiver possibilidade de fazer um treinamento, de participar, eu ofereço treinamentos aqui em Maringá, ofereço online também. Existem muitas opções. Tá? É interessante for fazer um treinamento de mindfulness, procurar um instrutor que tenha formação em mindfulness nesse formato que trabalha com a saúde, para não, porque senão a gente acaba exercitando outras coisas, mas não exercita essencialmente mindfulness. Uhum. Então, queria saber se as meninas aqui gostariam de fazer alguma pergunta, tem alguma curiosidade? Ellen, Thaís, Eloana, Daniele, quero abrir os microfones, abrir as câmeras. Vocês conseguiram compreender, gente? É uma técnica diferente, né? Não é. Talvez a gente não tenha muito contato, né? Com o termo, com a técnica. Então é interessante a gente conhecer. Foi muito bom, foi bem legal, adorei a experiência. Eu sou uma pessoa que não consigo me concentrar com facilidade, eu me perco muito fácil, começo a fazer várias coisas e não termino nenhuma. Então, eu gostei muito dessa experiência e toda hora eu tinha que voltar, sabe? Ai, nossa, não estou prestando atenção. Você começa a pensar num monte de coisa, quando vê, precisa voltar para prestar atenção na respiração. Então, foi algo muito legal. E eu me senti bem, porque eu pensei, nossa, que bom, não é só eu que começo muitas coisas e não consigo terminar, e foi muito bom, muito legal. E é bom saber que tem solução, né? A gente consegue se concentrar, se a gente conseguir entender que não estamos focado, né? Deixar nossa mente consciente, a gente consegue reverter essa situação. Então, foi uma experiência incrível, eu adorei. Bom, Ellen, você realmente não está sozinha, jamais. Mas deixa eu te perguntar, você é secretária? Não, eu sou corretora de imóveis. Ah, você é corretora. Ah, mas faz muita coisa também, né, ao mesmo tempo. Sim, bastante. Tem muitos clientes ao mesmo tempo, um ligas que atender todo mundo junto. Exato, e eu estou em semana de lançamento, estou perdendo os cabelos. Olha só, eu imagino, eu imagino. Mas vamos torcer para que a gente consiga, né?
Vamos, a ter gente esse precisa de sábado. muito mais aulas, hein? Sim, vamos ter, vamos ter. Alguém mais gostaria de falar? Daniele, Luana, Thaís, Carol, todas quietinhas. Quem aqui é secretária? Daniele, Luana, Thaís são secretárias? Luana, secretária. Há 15 anos. Se identificou com o que eu falei, Luana? Abre o microfone e fala um pouquinho para a gente. Sim, muito. Então, assim, se preparar, né? Se preparar antes, Dani também, Thaís também, isso aí. Se preparar antes do seu dia, né? Do seu dia intenso, onde você vai precisar realmente de muito foco em cada atividade que você vai fazer, né? 10 anos também na mesma empresa. Que legal. Que bom, gente. Carol, quer falar alguma coisa também ou não? Que joia. Pessoal, assim, meninas, né, eu agradeço muito a participação de vocês aqui, é bem importante, né, alguns temas, a gente tem tentado trazer alguns temas que possam realmente apoiar, não só secretárias, né, que nem é o Ellen mesmo, né, está aqui, é corretora, mas não deixa de atender, não deixa de atender o público, né, então, atendimento ao público não é algo tão fácil. E às vezes não é só atendimento ao público, você tem toda a parte burocrática também para ser realizada, né? Para ser feita. E às vezes você fica sem atenção para essa parte burocrática. Algo que você tem que preencher, um relatório que você tem que digitar, né? E às vezes você faz na correria, porque você está pensando em outras atividades que você tem que fazer. E realmente o nosso foco ele foge muito, né? Naquilo que a gente está fazendo. Então, ninguém aqui está sozinho, tá? Então, vamos seguir aí. O Fred, acho que no próximo slide você tem um QR Code, né? Se você quiser passar, vamos seguir o Fred para a gente conhecer um pouco mais desse trabalho, né? Um pouco mais dessa técnica, tá? Vamos ver se a Essencial Clinic traz, né? O Fred mais algumas vezes aqui. Fiquem atentas ali. Não sei se vocês estão na comunidade, tá? Mas se vocês estiverem na comunidade ali das secretárias no WhatsApp, continuem ali que a gente vai trazer outras lives também, né, de forma gratuita. Claro que nós teremos outros treinamentos mais completos, mas essas lives é para apoiar também, né, o trabalho aí de vocês no dia a dia, tá? Fiquem atentas também lá no nosso Instagram, da Essential Clinic, que a gente sempre vai estar postando ali novidades, né? E algo sempre importante ali, alguns pontos sempre importantes ali para as clínicas, consultórios, né? Para o trabalho de vocês ali no dia a dia, tá bom? E atendimento ao público. E agradeço também ao Fred, né? O tempo dele, não é fácil, né? Às vezes a gente participar de algum evento, né? Principalmente online aí à noite, principalmente nós, né, que temos tantas atribuições, então o Fred também tem as atribuições dele, e agradeço muito a sua disponibilidade, viu, Fred? Eu que agradeço aí o convite, a participação. Aí, como a Ellen falou aí, ela acredita em que é possível, tá? É possível a gente conseguir lidar com todo esse movimento aí, toda essa tribulação aí é possível. Pode ter certeza que tem jeito. Importante a gente começar a dar o primeiro passinho e ir andando ali devagarinho, sem pressa e sem pausa, que é possível. E muito Tendo força de obrigado. vontade, né? Nós vamos conseguir. Uhum. Que bom, gente. Muito obrigada. Meninas, vocês receberão um certificado, tá? De participação no e-mail de vocês. Então, aguardem que a gente vai encaminhar, tá bom? Agradeço mais uma vez. Boa noite, bom descanso. E já comecem a exercitar esse estado, né? Um estado mental, né, Fred? Como é que fala? Uhum. Estado mental. Esse Isso mesmo. estado mental, né? Já comecem agora para amanhã vocês terem um dia de trabalho bem produtivo, tá bom? Opa, coisa boa. Boa noite. Boa noite, Boa noite, pessoal. obrigada. Tudo de bom. Tchau, tchau.
Tchau.